boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de julho, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixa e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. Nós estamos aqui no nosso grupo fazendo uma análise mais detalhada dos números da COVID, aqueles números abertos por Estado, comparando dados internacionais, etc., a cada 15 dias, né? Porque nem sempre tem tanta variação assim para a gente comentar semanalmente. Então, nós fizemos isso na semana passada, voltaremos a fazer na próxima terça. No entanto, sempre há algumas novidades que a gente precisa ir acompanhando, que são fundamentais para a gente, inclusive, ir pensando os efeitos sobre a economia, porque toda abertura, a retomada da economia está na dependência da evolução da pandemia no país, né? Então, nessa semana, nós faremos apenas alguns brevíssimos comentários sobre algumas novidades. O que é de novo? O que a gente pode perceber de novo que nós analisaremos com mais detalhe na semana que vem. O Caio vai fazer esses destaques aqui para a gente. Caio. Certo. Um primeiro destaque dos dados dessa última semana é a questão do número de novos mortos. Sempre naquela média móvel de 7 dias, tudo que eu falar sobre novos mortos diários ou novos casos diários é sempre em média móvel de 7 dias. Esse número de novos mortos tem rodado aí nos últimos dias, novos mortos diários, ao redor de 1.050, onde fechou em 1.041. E esse dado é um pouco superior, se vocês lembrarem daquele patamar que a gente tinha, aquele platô que se manteve ao longo de junho até o início de julho, que era em torno de 1.000 novas mortes diárias, ele é um pouco acima disso, 5% acima mais ou menos, e a questão que se coloca é qual o significado disso, né? Se tem algum significado maior. Será que ainda isso significa que ainda estamos muito longe de começar a descida desse número elevado de mortes diárias, ou seja, começar a descer a montanha? Ou pior que isso, será que a gente ainda está correndo o risco de ter uma nova subida desse número de novos mortos diários? O que eu queria defender é que, basicamente, que por enquanto nada indica isso. Na verdade, mantém-se, eu acho que nós mantemos um cenário de que haverá, nas próximas semanas, um início de uma queda mais visível, né? Nós vamos sair desse nível que estava em 1.000, agora está mais perto de 1.050, vamos começar a descer a montanha nas próximas semanas. As razões para defender essa posição são as seguintes. Os novos óbitos diários, eles refletem, com alguma defasagem, o aparecimento de duas variáveis. Na verdade, primeiro, de novos casos, e aí a gente trabalha com a defasagem média de 2 semanas entre os novos casos diários e as novas mortes diárias. E uma outra variável que se combina com essa é a taxa de letalidade, também medida por novas mortes sobre novos casos 2 semanas antes. Então, combinação dessas duas variáveis resulta o que a gente espera para novas mortes à frente. E o que a gente tem é que o dado de novos casos mostrou uma queda até surpreendente, na verdade, na última semana, de novos casos diários. Nós tínhamos uma preocupação, eu cheguei a falar dela algumas vezes, porque o número de novos casos diários tinha mudado, depois de ficar muito tempo ali na faixa de 25.000 casos novos por dia, até meados de junho, começou a subir, atingiu 37.000, permaneceu em 37 nas primeiras semanas de 37.000 novos casos diários nas primeiras semanas de julho, só que agora, na última semana, caiu para 33.400, uma queda de quase 11% em relação à semana anterior.
Então, aquilo, a gente estava preocupado do Brasil porque nós começamos a ter essa elevação de novos casos, mais ou menos ao mesmo tempo que os Estados Unidos. Os Estados Unidos também começou a ter, a partir da segunda quinzena de junho, uma elevação muito forte de novos casos. Eles estavam na faixa de menos de 20 mil ao dia, foram subindo rapidamente. Estavam até, portanto, abaixo do Brasil, que estava com 25 mil. Só que os Estados Unidos agora já está com 67 mil novos casos diários na última semana. Disparou. E a gente estava preocupado do Brasil seguir por um caminho parecido. Não é o que está acontecendo, felizmente. Na verdade, aparentemente, essa trajetória de novos casos não está mais explosiva, ao contrário, ela recuou bem no período recente. Vamos ver se esse recuo se confirma nas próximas semanas, mas houve esse recuo. Se há um recuo de novos casos para a faixa de aproximadamente 33 mil, como isso se reflete em mortes daqui a 2 semanas, novas mortes, a outra variável que vai definir quantas mortes teremos, isso estará jogando a favor, portanto, a redução de novas mortes. A outra variável que tem que ser levada em conta é a taxa de letalidade dos novos mortos sobre esse número atual de novos casos, que é aproximadamente 33 mil ao dia. Essa taxa de letalidade ela é uma taxa que tem um viés mais ou menos persistente de queda, só que é uma queda não linear. Tem alguns momentos que essa queda é mais intensa, outros que é mais lenta, às vezes estabiliza durante algum tempo. Na última semana ficou mais ou menos estabilizada, essa taxa em 2,8% de número de novos óbitos sobre casos 2 semanas antes. Não caiu, tinha caído bem na semana anterior. E assim é. Então, tudo depende disso. Agora, o número de novos... O que não é provável é que essa taxa comece a subir, porque não tem nada a ver com o padrão que a gente vai observar nos últimos meses. Ela seria completamente atípico e nada disso vai acontecer. Então, o que acontece é o seguinte... como já tem um dos componentes que vai definir as novas mortes daqui a 2 semanas, já se comportou dessa forma, que é a redução substancial de novos casos. O outro componente, a taxa de letalidade, se ela tiver retomar uma pequena queda, que é um cenário mais que plausível, digamos cair de 2,8 para 2,5, que é uma queda inferior à que teve na outra semana. Nessa última semana ficou estável, mas na outra semana teve uma queda bem maior do que ela, de 0,3 pontos percentuais. Retomando, depois de uma semana de pausa, uma pequena tendência de queda para 2,5, isso já seria suficiente para mudar, para que esse nível atual, que tem girado em torno de 1.050 óbitos, novos óbitos por dia, caia para uma faixa mais próxima de 800 daqui a 2 semanas. Então, por enquanto, as indicações de casos, e combinando com o que a gente imagina de tendência para a taxa de letalidade, apontam não para o risco não para a permanência desse nível atual de 1.050, muito menos para a subida disso, e sim para a queda. Então, essa é a visão que a gente tem, que eu gostaria de, só para fazer esse breve comentário, a gente vai retomar isso com mais detalhes na semana que vem, aí analisando esse nível, esse número total de novos casos, de novos óbitos principalmente, mas como o Francisco analisou a semana passada, mostrando que ele é uma média que é um resultado de comportamentos muito diferentes em grupos de estados no Brasil, e a gente tem que estar vendo, para ter uma visão mais clara desse processo de queda, com que intensidade ele pode se dar, a gente vai ter que abrir pelos grupos de estados que estão com comportamentos divergentes, alguns ainda subindo o número de mortes, outros em queda e outros com o número de mortes diários estabilizado. Isso a gente retomará semana que vem. A importância disso que o Caio está levantando aí, dessa possibilidade que está sendo cada vez mais real, é que isso está ocorrendo concomitantemente com um processo de reabertura da economia, que é um processo que está sendo feito de forma controlada, por fases, em vários estados, em alguns houve até algum recuo, mas, em geral, você está indo de forma controlada. Então, se for possível combinar essas duas coisas, a gente está vendo, começa a vislumbrar a possibilidade de uma situação em que você não tenha
a temida segunda onda. Se isso acontecer, enquanto é só uma hipótese que começa a ganhar um pouco mais de força, mas nada garantido, mas se isso acontecer, então eu acho que, em termos de reflexos sobre a economia no segundo semestre, eu acho que são positivos. A gente pode acabar tendo um segundo semestre um pouco melhor do que a gente poderia imaginar anteriormente. A conferir. Voltamos na próxima terça-feira para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!